Boa noite, pessoal. Mais uma vez a gente está aqui ao vivo. Hoje eu estou testando, então se tiver alguma questão e algum problema, vocês me falem, porque eu estou transmitindo do celular para ver se a imagem e se o som vão ficar melhores, tá? Estamos acompanhando aqui junto no Facebook e quero já dar uma boa noite para todo mundo, para as pessoas todas que estão aqui. Queria ver com quem já está entrando aí se tá legal o som, como é que tá. Estou tentando procurar aqui na página, que eu estou pelo celular, não estou pelo notebook. Só um pouquinho. Tá tudo ok com o som aí? Quem tá no lugar aí, quem tá assistindo? Bom, deixa eu ver quem são as pessoas que estão aqui, porque hoje eu estou com dificuldade aqui. Deixa eu só me achar aqui. Espera aí que eu preciso voltar. Só um instantinho, gente. Acho que agora vai, só um pouco. Pronto, já estou me vendo aqui, beleza. Beleza, só um pouquinho aqui para ver. Aí. Bom, hoje eu participei de um debate ao vivo também aqui pelo Facebook, às 2h da tarde, com o ex-ministro Alexandre Padilha. Foi a respeito do Vale do Paraíba. Estávamos eu, o José Melo de Caraguatatuba, pré-candidato a prefeito pelo PT, o ex-prefeito Marco Aurélio de Jacareí, o ex-prefeito Paulo Roitberg de Caçapava, o ex-prefeito Salvador Courier de Taubaté, o vereador Wagner Balieiro de São José dos Campos, o ex-ministro Padilha, atual deputado federal, e foi mediado pelo ex-prefeito Carlinhos de Almeida, para a gente avaliar um pouco como é que estava a situação no Vale, como é que estava a situação no Litoral Norte, as medidas, o que estava pegando em cada cidade, e também para o ministro Padilha nos situar a respeito de como que lá, né, no andar superior, no Congresso e tudo mais, como que estão os deputados vendo, porque também eles estão com limitação de locomoção, limitação de viagens. Então a gente precisava ver com eles como que está a situação. E boa noite, Nicolas, boa noite, Alessandra, e boa noite, Eric. Eric, Alessandra e Nicolas, tá melhor a imagem? Tá melhor o som? Porque acho que com o celular fica mais legal a imagem, né? Eu quero agradecer e hoje nessa transmissão que nós fizemos, ouvindo as pessoas de todas essas cidades aí, né? De Taubaté, Caçapava, São José dos Campos, Jacareí, Ubatuba e Caraguá. Primeiro, algumas coisas em comum. A extrema preocupação que todas as cidades estão em relação a essa questão do coronavírus. Ali, atualizando um pouco para as informações de hoje, aqui em Ubatuba subiu para 34 casos, é o último boletim da Secretaria de Saúde. Não tem nenhum caso, acho que internado desses 34, e também não tem nenhum caso confirmado, porque eles já tinham avisado que os primeiros exames vão chegar só na quarta-feira, certo? Em Ubatuba, as notícias que a gente tem, afora todas as ações da Prefeitura e da Vigilância Sanitária em relação às medidas de prevenção e de isolamento social, apareceu que a Prefeitura está providenciando a transformação do Anchieta, do Colégio Anchieta, da Escola Anchieta,
num lugar para acolher os moradores em situação de rua, o que é extremamente positivo, visto a solidão que essas pessoas devem estar, agora que a cidade está toda parada, está toda sem movimento, né? Todo mundo em isolamento, e essas pessoas que já vivem isoladas na multidão também são pessoas que merecem atenção, tanto pela vulnerabilidade social e de saúde que eles têm, como pelo potencial de transmissão, pelo fato de eles terem sempre contato com muita gente. Então, está sendo providenciado, eu sei que tem uma campanha para doação de lençóis, de toalha de banho, lençol de solteiro, e quem puder, já deixo aqui. Me parece, eu ouvi num grupo hoje que vai ter uma central de recolhimento dessas doações na escola, outra me parece que no Tubão, vai ser meio que descentralizado. Eu acho que isso é extremamente positivo. Outra notícia positiva que eu recebi foi lá da região sul, de que uma pessoa disponibilizou também lá uma pousada que está sem movimento, disponibilizou voluntariamente para poder acolher lá os doentes que não tiverem só precisarem ficar em isolamento, e o pessoal de lá, a sociedade civil de lá está se mobilizando. Eu acho que isso são as atitudes de um ser humano em prol do outro que estão começando a acontecer, a pipocar, até porque as pessoas estão vendo que essa questão de proteger os mais vulneráveis, ela é essencial. A gente continua com a preocupação nos idosos no Brasil inteiro, porque eles são pessoas que estão as mais vulneráveis, as mais susceptíveis a terem os casos agravados, até porque depois dos 50, 60, 70 já se acumulam agravos de saúde que vieram ao longo da vida. E seja com motivo de piada, seja mais em cima de uma coisa que é muito séria, seja com motivo de piada de que é muito sério, mas a gente precisa guardar os nossos idosos em casa, guardar em casa, porque está ali a gente reduzir a mortalidade, a letalidade do coronavírus, a gente evitar que o maior número possível de idosos fique longe da contaminação, longe dessa questão aí. Em relação ao Ubatuba, então, são essas as novidades. A OMS, ela colocou hoje uma questão de que a questão da testagem, o maior número possível de testagem em relação aos casos de coronavírus, que o diretor-geral do OMS diz que nós temos que fazer medidas de defesa, e a medida de defesa melhor que tem é o isolamento social, tá? Então ela fala que isso é muito bom, mas que isso também não é o suficiente. É preciso também, tratando essa questão como um caso de guerra, é preciso que se parta para o ataque. E ele coloca de maneira muito clara que o ataque significa testar o maior número possível de pacientes suspeitos, de pacientes para confirmar, e o rastreamento dos pacientes que tiverem o diagnóstico positivado. Então, essa é uma questão, a gente já veio falando nas últimas 2 lives que a gente fez, a importância de se fazer a testagem desses pacientes que estão confirmados e suspeitos. Ele coloca de testar todo o pessoal que está trabalhando no enfrentamento ao coronavírus, os grupos de risco, e depois partir para o isolamento, principalmente de quem está na linha de contato de quem teve o caso confirmado. Foram liberados 100 milhões para a Fiocruz, para ela produzir os testes. Isso significa aproximadamente 5 milhões de testes. Na transmissão que nós fizemos hoje à tarde aqui, o ex-ministro Padilha disse que a estimativa é que a gente precise fazer entre 5 e 10 milhões de testes, que é exatamente para poder ter uma dimensão a respeito do coronavírus. Então isso está colocado aqui. Eu acho que é importante a gente deixar isso
muito claro. Então, o isolamento social que a prefeitura aqui está promovendo, que os cidadãos estão obedecendo, ele é uma medida defensiva excelente. Quero aqui dar os parabéns para todo mundo de todos os lugares que estão nos vendo, mas principalmente aqui de Ubatuba, de onde a gente transmite, porque pelo menos aqui no centro, e aí as pessoas que estão nos assistindo aí podem nos falar um pouco mais a respeito de como está no seu bairro, como está na sua cidade, mas acho que o isolamento foi bem. As medidas de ataque são exatamente essas questões da testagem, né? Me parece que não tendo nenhum caso na Santa Casa com esse isolamento, provavelmente a recepção da Santa Casa ela vai estar mais tranquila do que no seu dia a dia para atender e acolher esses casos, né? Então acho que isso é bem legal. Um dado interessante de hoje, para a gente ter dimensão da questão do coronavírus. Também nessa reportagem da OMS, que fala a respeito da disseminação do vírus, coloca que o mundo levou estamos com 330 mil infectados, 333 mil. O mundo levou quase 2 meses para chegar a 100 mil infectados, levou 10 dias para chegar a 200 mil infectados e levou 4 dias para chegar a 300 mil. E essa curva está subindo. Então, nos últimos 4 dias foram constatados no mundo 330 mil infectados. Então, esse é um dado que a gente que está começando aqui, se a gente colocar do primeiro caso que a gente está colocando para hoje, está aqui no UOL, nós temos hoje, são 1.900 casos quase já que nós temos, né? Já passamos no Brasil, para a gente ter uma noção, eram 25 mortos ontem, são 37 hoje, 34, eu estou aqui apanhando aqui, mas nós tivemos em um dia nosso número de mortos subiu de 25 para 34, portanto tivemos praticamente 30% de aumento do número de mortos num único dia. Então a expectativa para amanhã é que já vai beirar os 50 mortos no Brasil e numa progressão, porque nós estamos nessa curva ascendente. Tá? Inclusive, como dado aqui, o Davi Wipe, que é o médico que coordena o combate ao coronavírus no estado de São Paulo, testou positivo para o Covid-19. Obviamente, porque ele é uma das pessoas que está muito exposta a isso, na cidade mais exposta. Então, ele tem essa questão para ele, esse risco, né? Então, Davi Wipe testou positivo, disse que estava bem. Ainda em relação às notícias de hoje do coronavírus, Bolsonaro soltou 8 bilhões de reais para o Nordeste, congelou a dívida dos estados, e eu estou dando essa notícia aqui porque isso significou uma mudança de tom dele em relação à questão com os governadores. O ministro da Saúde também deu uma entrevista hoje dizendo que a indústria nacional está acelerando a fabricação dos respiradores para serem comprados. Então, acho que está se correndo atrás dessa... A gente está correndo atrás para estar preparado, né? Em São Paulo tem os 2 hospitais que estão montados no Pacaembu e no AMB para atender essas pessoas, e o governador aqui colocou que está com plano de testar 2.000 pessoas por dia aqui no estado de São Paulo. Então as coisas estão avançando nesse enfrentamento, mas não são flores, não é um mar de rosas, muito pelo contrário, continua com toda a necessidade de vigilância, com toda a necessidade da gente continuar fazendo
um combate muito claro ao coronavírus, e nesse momento, para nós aqui de Ubatuba, a nossa parte nessa guerra continua sendo ficar em casa. Continuam sendo todas as manifestações para que se permaneçam em casa, para que a gente permaneça em casa fazendo esse enfrentamento aqui nas redes sociais, igual nós estamos aqui. Eu tenho achado muito positivo o que a gente está fazendo, o que todo mundo está fazendo, seja no Instagram, mandando live, mandando como está a sua parte no confinamento. Acho que isso está sendo muito positivo e tem muita gente aprendendo a se comunicar com as redes sociais, então isso está sendo muito proveitoso. Vou começar a ler uns comentários aqui para a gente ir para um outro assunto. Queria cumprimentar aqui o Ademar, meu irmão, que tem nos prestigiado, está num isolamento sozinho lá, putz, difícil pra caramba. Beijo, meu irmão. A Marilene Muniz, a Alessandra Silva, a Alê Seregati, o Nicolas, a Bernadette, o Eric, que estão aqui já nos acompanhando, tá? A respeito dessa questão. O Nicolas coloca aqui uma questão do tempo e do espaço da propagação do Covid-19, e eu vou falar um pouco, Nicolas, dessa questão assim, por que a gente precisa se preocupar? Porque a nossa densidade demográfica aqui no estado de São Paulo, eu já falei isso na outra vez, ela é muito parecida com a da Itália. Na Grande São Paulo ela é quase 20 vezes a densidade demográfica da Itália, mais de 20 vezes a densidade demográfica. Então isso é uma preocupação que a gente quer ter. E aí eu vou passar um pouco para essa questão do que a gente comentou hoje à tarde. Padilha comentou algumas coisas que a gente nesse momento tem 3 frentes de combate ao coronavírus. Essa questão da saúde, que é tudo que nós falamos até agora, entendeu? Então, nessa questão da saúde, aprofundar e manter, e se possível aprofundar a questão do isolamento social, a questão da gente ficar em casa. É essencial isso, principalmente as pessoas idosas, principalmente os mais vulneráveis. Então, as pessoas que têm agravo em saúde. Portanto, ficar em casa continua sendo a segunda medida na saúde, que a gente precisa lutar e começar a cada vez se manifestar mais, que cheguem logo os testes rápidos, tá? Porque com a testagem, hoje eu estava vendo uma entrevista com a Teresa Campelo, que é uma economista, está fazendo pós-doutorado em Harvard e é uma das mentoras e das que bolaram a estratégia do Bolsa Família e do Cadastro Único, foi ministra, e ela colocando que nós no Brasil temos o que grande parte dos países não tem. Ela falou que nós temos o que, por exemplo, os Estados Unidos não tem, que é exatamente um cadastro único, que são o cadastro único não só dos beneficiários do Bolsa Família, mas o cadastro único social. Ela diz que, por exemplo, nesse momento o Brasil deve ter 100 milhões de brasileiros no CAD único, tá? Com 40 ou 50 milhões recebendo o Bolsa Família. E que isso, com a testagem, tendo a disponibilidade da testagem, juntar o cadastro, o CAD único, o cadastro único da assistência social, com o cadastro que o Ministério da Saúde tem dos pacientes vulneráveis, dá uma bela linha de ação, que foi aquilo que a gente já tinha comentado lá atrás, quando a OMS diz que sem a testagem é como você ir para uma guerra sem enxergar nada, com os olhos vendados. Então, nós temos o instrumento, e eu sei porque aqui em Ubatuba está na mão, por exemplo, todos os beneficiários do Bolsa Família, todos os que estão esperando o Bolsa Família, todos os que são vulneráveis, para poder, uma vez que tenham testes disponíveis, começar a identificar e também fazer o rastreamento, colocando em quarentena. E isso é uma das medidas cruciais para a gente poder suavizar a curva do crescimento do coronavírus. Nesse momento, quem procurar no noticiário e for ver a curva de evolução dos casos no Brasil, vai ver que ela não é uma curva, ela está praticamente uma reta apontada para cima, nesse momento. E com a tendência de aumentar, para só depois, lá na frente, na previsão otimista, na segunda quinzena de abril para frente,
a gente conseguir estabilizar ainda no número alto, para só depois poder cair, ou seja, essa é uma questão. Nessa questão da saúde, o Padilha colocou hoje que é uma situação complicadíssima, que nós ainda não estamos vivenciando, mas porque nesse momento praticamente 100% da capacidade do SUS de UTI já está ocupada. Então vai precisar esvaziar um pouco as UTIs, tirando pessoas, eliminando cirurgias eletivas que vão precisar de UTI e tudo mais, e acrescentar os respiradores de unidades semi-intensivas para poder suportar a carga de pacientes. Então a situação continua sendo crítica, as perspectivas continuam sendo perspectivas de sofrimento, perspectivas tristes para o nosso país. A segunda vertente que o deputado falou que nós devemos nos preocupar muito é exatamente a vertente social, que tem uma ligação muito grande com a questão da saúde e econômica, são todas elas interligadas. Nessa vertente social está exatamente o acompanhamento, o acolhimento que se vai dar aos vulneráveis, aos socialmente desprotegidos. Isso significa os moradores em situação de rua, mas significam também, por exemplo, todas as crianças que recebem Bolsa Família e estão na escola e deixaram de receber a merenda. Entendeu? Então que isso é uma coisa fácil de detectar para poder fazer uma recomposição para essa família. Nessa questão social ainda, o Padilha colocou, dando alguns exemplos, que e colocou muito bem, que o Bolsa Família ele é um complemento de renda, ele não é renda. Então é um engano a gente achar. Então as famílias que recebem o Bolsa Família vivem de fazer bico, vivem de trabalhos esporádicos, e ainda assim o Bolsa Família vem para complementar a renda. E que agora essas pessoas estão só com o Bolsa Família. Estão sem a renda, então, que na verdade caiu muito, elas vão passar necessidade, que precisa tratar desse tema. A proposta do Partido dos Trabalhadores, a proposta que vai ser defendida, é que todos os vulneráveis, todas as pessoas cadastradas no CadÚnico, nesse tempo de epidemia, recebam uma ajuda de R$1.000, de um salário mínimo, para fazer frente e para estimular essas pessoas a ficarem em casa, a não precisarem sair para ir buscar a janta, para ir buscar o almoço, certo? Então essa é uma preocupação social que vai muito além dos moradores em situação de rua e passa para essas 40, 50 milhões de pessoas que dependem do Bolsa Família e que o pouco que ganhavam também vai ser perdido agora, tá? Eu acho que todos que moram em casa, eu tive 3 ou 4 experiências esse fim de semana, de pessoas que eu não conhecia e que vieram aqui pedir comida, pedir ajuda, e moradores de rua, porque, assim, chegou um que estava com o saco cheio de latinha, mas a atividade do ferro velho, a atividade de reciclagem que compra as latinhas está fechada. Então ele até tinha umas latinhas, agora não vai ter oferta de latinha, porque os bares estão fechados, mas não podia vender. E eu acabei dando comida, dando uma ajuda, entendeu? Orientando para ir na assistência social, mas essa preocupação social, e aí ela vai muito além do que nós estamos discutindo aqui, que é de se acolher os moradores de rua nas escolas e tudo mais. Na verdade, é as pessoas que estão em casa, que estão nos seus lugares, mas que vão passar necessidade financeira, necessidade para comer. Então, essa é uma base de dados. Eu acho que todo mundo que está aqui nos assistindo deve prestar atenção, tá? A Cássia acabou de entrar aqui, a Cássia de Caraguatatuba. Cássia, um grande abraço para você, presidente do PT de Caraguatatuba, e ela disse que o governo do estado hoje mudou a data para a abertura do hospital regional, que vai ser dia 30/3 e com apenas 10 leitos de UTI de coronavírus. Cássia, se isso for verdade, é praticamente a mesma coisa que nada. O que eu defendi era que se comprasse respiradores, o que eu defendo e todo mundo defende é que montasse uma ala muito grande de pacientes de terapia intensiva lá, entendeu? Só 10 leitos de UTI para nós, eu acho que vai ser insuficiente, espero que não, mas acho que vai. Bem-vinda, Cássia, muito obrigado pela informação aí. Então essa questão social vai muito além
dessas atitudes voluntárias e de acolhimento ou institucionais como da prefeitura. Vai a gente chegar até as pessoas pobres, as pessoas miseráveis, as pessoas com dificuldade e que agora, com o pouco que ganhavam no seu dia a dia, vão ficar sem ganhar. Tá? Então, essa é a situação social. A outra questão colocada pelo deputado Padilha é a questão econômica. É fato que vai haver uma grande crise com essa falta de consumo, com essa falta de renda das pessoas, com as empresas parando. No meu caso específico, por exemplo, o meu consultório está parado já há 8 dias. No dia 5 nós temos que pagar salário das secretárias, nós precisamos do dinheiro para comer, precisamos do dinheiro para poder viver nesses dias, mas a gente enclausurado aqui gasta muito menos, né? Então ele falou disso aí, e que eu acho que todos que estão aqui devem conversar com as pessoas ao seu redor e tudo mais, para a gente já tomar algumas medidas, e eu acho que vai ter que haver pressão para a população normal, para a população real, mediana, para a população não ser excluída do amparo, porque vai precisar. É muita gente que vai precisar para o seu dia a dia. Eu vou colocar aqui o que eu tomei de decisão pessoal, mas eu acho que a gente precisa refletir para mais gente tomar uma decisão parecida ou melhor do que a minha, mas num sentido de forçar o capital, forçar o andar de cima a também olhar para todos nós que vamos ter dificuldade. Desde o dia que eu parei, eu tomei a decisão de que enquanto eu não voltar a trabalhar, eu não vou pagar água, não vou pagar luz, não vou pagar IPTU, não vou pagar nada do que é para pessoa jurídica, tá? Não vou pagar carnê e etc., porque eu preciso fazer o máximo possível para eu não precisar ser amparado, e eu preciso ter todo o recurso possível para manter as 2 funcionárias que nós temos no consultório. Elas precisam de salário, elas estão lá paradas contra a vontade delas, e fazer assim, se tiver alguma medida do governo que nos ajude e que mantenha a renda delas, nós logicamente vamos usar, mas de maneira nenhuma dá para usar o que o ministro Paulo Guedes, governo Bolsonaro, propôs hoje, que foi obrigado a recuar, que era a gente poder demitir ou como é que fala, suspender o trabalho delas por até 4 meses sem remunerar, tá? Então essa questão econômica vai se transformar no centro, e a gente precisa prestar muita atenção nisso, porque, por exemplo, vou dar um exemplo, o governador de São Paulo tinha que tomar uma decisão de que sejam indústrias, porque estão trabalhando para fazer pão, para fazer comida, para fazer medicamento, seja a população em geral, entendeu? Não é isenta, ficar sem necessidade de pagar a conta de água durante o tempo que durar o coronavírus, durante pelo menos o tempo que durar o isolamento social e as pessoas pararem de trabalhar. Por que eu digo isso? Porque a Sabesp, só para a gente começar a raciocinar em dinheiro, a Sabesp tem no mínimo 4 bilhões de reais de lucro anual. Lucro. E a Sabesp é uma empresa 51% pública, e os outros 49% estão na mão de grandes investidores, de pessoas jurídicas. Portanto, a Sabesp pode muito bem ficar sem recebimento, ela tem caixa para ficar sem recebimento por 60, 90 dias, 120 dias, ela tem crédito nos bancos, porque ela é uma empresa que tem certeza de faturamento, e, portanto, não é possível, entendeu? Que a gente vá tirar o dinheiro de um bujão de gás, o dinheiro de um arroz, o dinheiro do pão, o dinheiro de uma comida ou de um medicamento para pagar a Sabesp. Então essa é uma medida que o governador Dória já poderia ter tomado, de que suspender as contas de água, inclusive não precisa nem pôr o pessoal na rua medindo. Só falar, olha, a Sabesp, enquanto durar essa epidemia, a Sabesp vai trabalhar para manter o abastecimento de água e o tratamento de esgoto onde ela já atua. Vai pagar os seus salários, não vai demitir ninguém, não vai demitir terceirizados e vai aguentar, porque a única coisa que pode acontecer é diminuir um pouco o lucro dela lá no final. Mas ninguém está pedindo para isentar de conta.
É simplesmente se forem 3 meses de afetar a economia, 3 meses, 2 meses, 3 meses, que essa conta que ficou para trás, ele dilua nas próximas, em um ano de conta. Não pesa para ninguém e as pessoas tiram essa preocupação. É a mesma coisa da energia elétrica, que é uma coisa pública, é a mesma coisa das contas de telefone celular, é a mesma coisa dos impostos de fundo de garantia, de INSS e etc. Sabe? Acho que essas são questões que a gente vai começar a ter que discutir agora. Então eu, da minha parte, tudo que eu tenho está reservado para comer aqui em casa e para pagar os salários das funcionárias, não demitir. E a gente tem que conversar isso com o comércio, com os nossos vizinhos. Eu estou vendo a Nalva aqui, que é comerciante, que trabalha ali na Rua Guarani, porque é com a união que a gente faz a força. É a mesma coisa em relação a banco. Eu já comentei aqui outro dia. É um absurdo para mim um dos 3 maiores bancos brasileiros, no meio dessa crise, falar que vai aumentar o limite do meu cartão de crédito. Aumentar em 10% o limite. Eu quero saber do juro zero. Quero saber que eu não preciso, eu quero saber de não precisar pagar a próxima fatura, continuar podendo gastar até o meu limite, e assim com todos eles, para depois isso ser refinanciado lá na frente com juro baixíssimo. Sabe? São essas coisas que nós precisamos começar a discutir e a pedir, entendeu? Para a gente poder não ter uma crise econômica tão forte como ela está se mostrando no horizonte, como as nuvens que estão se mostrando. E aí, eu que sou dentista, os meus amigos que são comerciantes, os engenheiros, os advogados, os camelôs, os ambulantes, a gente precisa de dinheiro circulando. Dinheiro só circula com salário. Só circula com salário. Portanto, é preciso manter emprego. É preciso manter emprego. Hoje, por exemplo, tá no meu Twitter, porque eu recebi, eu acho uma afronta essas coisas. Por exemplo, a Natura e a Avon dizendo que vão fazer 3 milhões em sabonetes. Isso é dinheiro de pinga para a Avon e para a Natura. O que elas precisavam declarar, como grandes empresas que são, é que elas não vão demitir nenhum funcionário e qual o tipo de apoio que elas vão dar para centenas de milhares de mulheres e homens que vão na rua bater de casa em casa, levar o nome da Natura, levar o nome da Avon e o lucro delas todos os dias, e que estão impedidas de trabalhar porque estão em isolamento social. Será que ela vai deixar atrasar os boletos para que essas pessoas, quando voltarem, possam vender sem saber que tem esse prazo de validade? Porque não vai ter dinheiro, as outras pessoas não vão ter dinheiro para comprar. Será que elas vão antecipar um pouco das faturas que essas pessoas que venderam já têm a receber, para elas poderem se tranquilizar em casa? É isso que nós a gente precisa começar a pensar, entendeu? E eu aprendi uma coisa, que a gente precisa, em tudo que é dito e escrito, a gente precisa buscar o que não está dito e o que não está escrito. Então é esse tipo de coisa. Não dá para a gente olhar para a Natura e para a Avon, e a hora que elas falam que vão doar sabão, a gente fala, bom, se elas estão falando isso, significa que elas não têm posicionamento nenhum em relação às colaboradoras dela que estão na rua, que são as nossas, gente que a gente conhece aqui, elas não têm posição nenhuma em relação ao pessoal da fábrica delas, porque elas podem até manter a fábrica de sabão para fazer esse sabão que vai doar. Mas e a linha de produção de shampoo, de perfume, de tudo que elas vendem? Entendeu? Será que elas vão parar? Se parar, elas vão manter os empregos e pagar os salários? Porque elas têm poder de pressão no governo. Elas têm poder de pressão no governo e nos bancos para negociar juros menores, para falar para o governo que o governo tem que pôr dinheiro. Então essa é uma questão que a gente vai ter que discutir muito para a gente não sofrer aqui e para a gente não permitir, entendeu? Que o governo, por exemplo, ponha dinheiro na mão de banco para o banco pegar e aumentar o nosso limite, mas continuar ganhando juros em cima da gente. Vai pôr dinheiro na mão de banco porque muita gente não vai conseguir pagar o cheque especial e ele não vai exigir que os bancos façam uma renegociação do cheque especial com juro muito pequeno. O governo tem que levar o juro a zero para poder todo mundo que está no cheque especial poder consumir um pouco mais do que é necessário e depois renegociar com os bancos.
São essas as questões que o Padilha estava colocando hoje a respeito disso, entendeu? E eu acho que isso a sociedade precisa começar a fazer isso para pressionar e se unir nisso, entendeu? Se todos nós que estamos aqui hoje começar a fazer um movimento nesse sentido e começar a deixar de pagar as contas e pressionar para que não corte, a começar a exigir que haja uma questão de assistência, a pressionar a prefeitura para que os vulneráveis não fiquem sem pelo menos o que comer, porque aí a prefeitura tem condição de ela pressionar para chegar a cesta básica, ou para chegar uma ajuda, ou para dar um aporte para as pessoas que estão mais necessitadas. Então, essa união eu acho que a gente está unido na questão do isolamento. Estamos unidos nessa questão do isolamento. E agora a gente precisa se unir, entendeu? Não dá para olhar só no umbigo e falar o que eu vou fazer com o meu emprego, o que eu vou fazer com a minha renda, porque está tudo ligado. Já se mostrou isso. Já mostrou que estamos todos interligados. Portanto, o que me adianta, no meu caso, eu falo do meu para não ficar falando dos outros, mas o que me adianta daqui a um mês eu poder voltar a trabalhar se os restaurantes, os bares, os mercados, lá em cima as montadoras, as grandes fábricas, se todas elas puseram gente na rua e vão esperar o mercado reativar e essas pessoas estão sem salário. Sem salário não tem consumo lá, os comerciantes do lá não vão vir aqui, as pessoas não vão vir nos visitar. Sem salário aqui, sem renda, não vou ter renda no consultório, porque as pessoas não vão lá para tratar de dente, não vão lá para pagar. Então é por isso que nesse problema nós estamos todos juntos, e eu digo para vocês, é do morador de rua, do morador em situação de rua, passando pelos vulneráveis, pelos idosos, pelos aposentados, chegando na juventude como um todo, passando por todo mundo que é micro, pequeno empreendedor, prestador de serviço, que não é só dentista, não é só advogado, não é só engenheiro, não é só fisioterapeuta, mas é também eletricista, é também encanador, é também o pessoal da construção civil, são também as pessoas que trabalham com transporte. Então, passando por nós, entendeu? Eu acho que todo mundo que está nessa faixa aí está no mesmo barco. Não tem solução para um só. Não tem solução para um setor só. Então essa é uma discussão para a gente começar a já ir pensando, e vendo e tendo ideia. A minha, que eu estou colocando aqui do que eu tomei de decisão, é isso. Comprar no comércio local, comprar comida, pagar salário e me poupar para poder resistir financeiramente. E acho que tem um monte de gente que está na mesma situação. E eu estou em grupo de dentista, não sei, até agora não entrou nenhum dentista aqui, mas, por exemplo, os dentistas estão extremamente preocupados porque dia 5 vence o contador, que tem que pagar INSS, tem que pagar imposto de renda, mês que vem mesmo imposto de renda, uma grande parte deles trabalha em imóvel alugado, tem prestação do carro, tem não sei o que, e parará. Da minha parte, eu já coloquei no grupo e estou colocando. A decisão que eu tomei é que depois se renegocia tudo. Depois se renegocia tudo, porque é o que vai forçar a pôr dinheiro no mercado. E a gente precisa ir vendo essas questões, porque, por exemplo, nos Estados Unidos o Trump está mandando cheque para as pessoas que ficaram de fora. Nos outros países, o governo vai pagar até 70%, 80% dos trabalhadores que vão ficar parados, na Alemanha, na França. Então, em vários desses lugares, isso que tem que ser feito. Tem que pôr dinheiro novo, tem que pôr dinheiro, e quem vai fazer isso? São dois entes no Brasil. É o sistema financeiro, são os bancos que têm que diminuir sua ganância e tirar o pé dos juros, amargar. Tiveram 105 bilhões, distribuíram 105 bilhões de dividendo para os acionistas no ano passado. Entendeu? Como é que essas pessoas não podem passar um ano de lucro zero? Ou de prejuízo? Para poder tirar o juro de todo mundo, alongar a dívida, cortar juro, facilitar o pagamento, pôr mais crédito. Então o setor financeiro precisa arcar porque ganhou muito nos últimos tempos.
Grande parte de nós que estamos aqui nessa rede, da população, 60% da população nossa está endividada. Se está endividado, significa que está endividado com banco ou com grande rede. Portanto, essa dívida tem que parar de ser paga e ser renegociada. E tem que ter ajuda. Para a gente poder sobreviver, para a gente poder passar, transpor essa onda grande que tem vindo aí, contrária ao nosso desenvolvimento. E o segundo setor é o setor do governo. O governo tem mecanismos do BNDES, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, de vários fundos, de colocar dinheiro para fazer renda, dinheiro para fazer cidadania. Não é ajuda para o empresário e ele não paga e fazer que nem hoje. Dizer que dá férias de 4 meses, revogou já, tá? Deixando muito claro. Mas se veio é porque estava querendo. Vai afastar por 4 meses sem remuneração. Quando no mínimo o governo federal tem um mecanismo para remunerar os trabalhadores afastados, que é usar o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que se chama FAT, e ele podia dar para todo trabalhador com carteira assinada que tivesse parado por causa da sua empresa, que parou, em vez de ser demitido ou em vez de ser afastado por 4 meses, que ele tivesse uma bolsa estudo de 2 meses. E o Sebrae, o Senai, o SESI e etc., ou seja, pusesse cursos online, qualquer coisa, e ele recebesse uma bolsa desse Fundo de Amparo ao Trabalhador. Ou seja, seria uma, entre aspas, uma capacitação enquanto a fábrica está parada. Não fez isso, não pensou nisso. Então os partidos agora estão se posicionando, o pessoal no Congresso Nacional, para pressionar. Se o Congresso ficasse quieto nessa medida hoje, qualquer pessoa com carteira assinada, valeu por 13 horas essa medida, poderia ser afastado por 4 meses sem salário. Quem está aqui que recebe salário, se imagine ficar 4 meses com a carteira assinada, só que sem receber salário. Não é que é sem receber salário para receber depois. É 4 meses sem receber. Quando voltar, aí que começa a receber de novo. Não recebe esses 4 meses atrasados. Certo? Então, essa é uma questão. O Padilha colocou ainda que nessa questão econômica dava para reconverter uma série de indústrias brasileiras para elas manterem o emprego e se reconverterem e irem para a indústria de equipamentos de proteção individual, de máscaras, de equipamentos cirúrgicos, de proteção individual. Então, por exemplo, as empresas têxteis poderiam fazer uma frente de batalha para o governo comprar e distribuir no SUS, porque os relatos que tem, que, de novo, gente, não é daqui de Ubatuba, mas está pipocando o relato, WhatsApp e tudo mais, a respeito de lugares em que o trabalhador da saúde não está tendo equipamento de proteção individual adequado para trabalhar. A máscara, a luva, o gorro, entendeu? A máscara N95, sabe? O avental de proteção. Então essa é uma das questões em relação à questão econômica. O que eu quero colocar aqui, deixa eu ver quem mais está aqui de novo. Andréia Lazzarini, boa noite, Andréia. Maria Hilda, tô me cuidando, viu, Maria Hilda? Pode ficar tranquila, ela falou para eu me cuidar aqui. A Marilene Diniz, um abraço para todos vocês aí que entraram aqui dando saudação e tudo mais. A maioria das pessoas que estão aqui hoje a gente já conhece e tem uma posição, mas eu acho que é uma hora também da gente falar para as pessoas, nesse momento que vão precisar ter essas medidas econômicas, entendeu? São 2 lados a serem escolhidos para essas medidas econômicas, tá? De um lado estão as pessoas que defendem o isolamento, que defendem o enfrentamento ao coronavírus, para diminuir o número de mortos, para achatar a curva de crescimento, para fazer o isolamento social. Do outro lado, estão as pessoas que defendem que isso é só uma gripezinha, apoiam quem diz isso, que isso não pode ser assim, que a indústria não pode parar, que a economia não pode parar, entendeu? A despeito de ter mortes. Então esses são 2 lados da questão. Esse lado que defende a questão da vida, que defende o investimento na saúde, que defende um aporte rápido e vigoroso com contratação de médico, compra de material, compra de equipamento para poder enfrentar o coronavírus. Esse lado também defende isso, mas ao mesmo tempo também defende no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, esse lado também defende que haja uma proteção ao trabalhador
seja ele formal, seja ele informal. Uma proteção de renda aos vulneráveis. Então as propostas estão aí. A do Renda Básica de Cidadania, que é do senador Suplicy, que já é aprovada, o governo poderia colocá-la em ação. A proposta é um salário mínimo para as pessoas vulneráveis e que estão sem renda, que perderam a renda, para elas sobreviverem pelo menos com o que comer, para a população economicamente ativa. Tá a questão de investimento, logo que a economia voltar, para as empresas voltarem a contratar ou para pagarem os salários durante esses meses que estão sem demitir. Tá toda uma atuação do Estado nesse sentido, e no sentido de também cobrar dos bancos que eles ponham a mão no bolso, que eles também deem a sua contribuição. E com o banco não tem que ser contribuição de esmola. A mesma coisa com as grandes empresas, igual eu falei na altura, tem que ser contribuição em dinheiro. Entendeu? Dinheiro mantendo emprego, pagando funcionário estando fechado. Tem que ser contribuição em dinheiro, no caso dos bancos, com crédito com juros zero. Entendeu? E o Estado também tem que entrar dando dinheiro para a população, para a saúde e para a população. Nada de dar dinheiro para banco emprestar com juros para nós. Já basta o tanto que quebraram, dando dinheiro para especulador com o dólar, não adiantou nada. O dólar está a 5,100 e pouco hoje, 5,17 hoje, e não adiantou nada. Então, esse é isso. Desse lado aqui que defende que é uma gripezinha, que tem que preservar os empregos, que tem que ver as empresas, não sei o quê, esse é o lado, entendeu? Que vai ser contra o governo fazer isso, porque é o lado do ajuste fiscal, é o lado de quem foi a favor da reforma da Previdência, que foi a favor de uma série de coisas e que só vê número. Ser humano, para esse lado aqui, para esse lado do Paulo Guedes e do presidente Bolsonaro, o ser humano é número, é o quanto pode trabalhar, o quanto eu posso economizar com salário, o quanto que salário é gasto, direito social é gasto, e agora a gente está vendo que não é bem assim. Então vai ter essa disputa. Essa disputa já está ocorrendo. Quando o presidente desautoriza o ministro da Saúde, que fala que vai ser muito forte, quando o presidente e o seu ministro da Fazenda editam uma medida provisória para pôr todo mundo sem receber por 4 meses em casa, essa guerra já está tendo. O que a gente precisa, cada um de nós aqui, é saber de qual lado está. E do lado que tiver, precisa lutar. Eu já tenho o meu lado definido. Meu lado é a favor da vida, a favor do salário, a favor das pessoas, do governo entrar forte e entrar firme nessa questão do enfrentamento ao coronavírus e ao enfrentamento da crise econômica e da crise social. Estamos todo mundo nessa barca. Então, essa é uma questão. E aí, eu fiz todo esse raciocínio, porque é hora da gente conversar com as pessoas. E hoje eu conversei com o ministro Padilha. Eu estou acompanhando os deputados do meu partido. Eu sei a posição que eles estão tomando. Eu sei qual é o lado deles. É preciso que a gente saiba o que o ex-prefeito e deputado federal Emanuel de São José dos Campos, só para falar alguém que é do Vale do Paraíba, qual a posição que ele está tomando nessa crise agora. Se ele defende o isolamento, se ele vai defender que os comerciantes, os empresários possam ficar sem pagar a conta da Sabesp, a conta da energia. Se ele vai defender que haja um rebaixamento dos juros muito grande e tudo mais. É hora de pegar cada um e a gente conversar. Quando a gente tiver relações pessoais pelo WhatsApp, não sei o que, escuta, você lembra do deputado que você votou? Lembro. Você está acompanhando a página dele? O que ele está defendendo? Ou ele está quieto nesse coronavírus? Porque eu sei, os deputados do meu partido, do PT, eu acompanho, eles estão na ativa violenta. Estão numa batalha de enfrentamento dessa questão do coronavírus, de conscientização da população e já discutindo as saídas para a crise, discutindo as saídas para isso. Suplicy, que é vereador em São Paulo, defendendo renda básica da cidadania, conversando com todo mundo. Então a gente precisa saber o que esses outros deputados, o que os deputados que votaram a favor da reforma da Previdência, qual a posição deles agora, com esse cenário de crise? Os deputados que votaram a favor de tirar direito trabalhista, qual a posição deles agora? Que os eleitores deles vão ficar sem trabalhar, vão ficar sem renda.
Então, a pressão que daqui a gente pode fazer, eu vejo que é muito nesse sentido. É a gente poder, cada um tomando as medidas que vão se confluindo nessa questão das contas, de privilegiar a comida, de incentivar e cobrar do prefeito que faça, que opere as questões da saúde, de estar junto com o prefeito na requisição de que abra o hospital regional, no enfrentamento ao governador Dória, quando ele foi contra uma decisão soberana no ponto de vista de que a gente sabe, a gente conhece o chão que a gente pisa, que a gente precisava fechar as estradas, ele veio e abrir, a gente precisa pressionar e lembrar disso, que nesse momento ele foi lá, que o Ubatuba inteiro estava clamando por fechar as estradas, o Bolsonaro fez uma medida provisória impedindo fazer isso nas estradas federais e o seu governador João Dória acatou isso porque não queria também que se fechasse as estradas. É hora da gente fixar na nossa cabeça, tatuar na nossa mente qual a posição que cada um dos políticos está tomando nesse momento. Tá ok? Tá ok não, né? Isso aí é complicado, isso aí. Mas então, observar essa questão. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se saiu do ar aqui o meu Facebook aqui no tablet, mas eu vou tentar, vamos ver o que eu posso fazer aqui. Se eu entro de novo. Que eu perdi aqui se tinha mais alguma pergunta. Estamos indo para 22h22, já está na hora da gente acabar, mas vamos estudar um pouco disso, gente. Vamos, a partir da situação pessoal de cada um, pensar o quanto que cada um precisaria. Acho que esse é o raciocínio que todo mundo consegue fazer. Cada um pensar o quanto precisaria para comer, entendeu? E para pagar gente que está devendo ou que precisa pagar. Isso significa um ajudante, isso significa uma secretária, isso significa alguém que ajudou na limpeza. Ou seja, se cada um fizer esse raciocínio, vai dar para saber assim, eu consigo sobreviver até lá? Ou eu vou precisar de ajuda? Bom, quem pode me ajudar nisso? Eu tenho conta em banco e estou com o limite estourado. O banco podia ajudar. Se eu tivesse só que não pagar a fatura do cartão e eu pudesse ter o meu limite, com o meu limite, sem precisar pagar a fatura no próximo mês, a próxima fatura, mais não pagando água, mais não pagando luz, mais não pagando os carnês, a prefeitura dizendo que não precisa pagar a parcela do IPTU por enquanto, que depois ela vai fazer uma renegociação. Para quem é microempresário, o ISS, de novo, eu suspendi o pagamento. Para a gente poder, em cima disso, cada um perceber e a gente poder voltar a conversar com cada um falando um pouco, olha, eu precisaria disso, eu precisaria daquilo, eu precisaria disso, aquilo, tal, entendeu? Lembrando que tem que ter sacrifício, tá, gente? Não é uma coisa assim para voltar à vida que a gente tinha de boa, de consumo. Não, nós estamos num período de guerra. De guerra. O que nós não podemos é pagar juros de 14%, 15% ao mês, 10% ao mês, 8% ao mês, sem emprego, sem salário, e esses casos chegaram no final do ano, o Banco Itaú apresenta 30 bi de lucro no trimestre. E a gente aqui passando necessidade, pedindo comida para os outros. Então, é uma conta de o que cada um precisa para sobreviver, entendeu? A si e aos que dependem de si, nesse próximo tempo. A partir daí, cada um fazer um exercício de como poderia. Entendeu? Como poderia, e tem que ser em cima disso. Como eu poderia, com banco, com cartão de crédito ou com governo. Entendeu? Porque vai estar todo mundo muito exprimido, lógico que vai ter uma baita de uma solidariedade, mas entre os mais vulneráveis não existe dinheiro para um emprestar para o outro. Entendeu? Eu falo com segurança que, por exemplo, a maior parte dos dentistas, se não tiver nenhum tipo de ajuda, não consegue ficar 2 meses sem trabalhar. O dentista não consegue tirar férias de 30 dias. Os profissionais liberais, dentista, fisioterapeuta, engenheiro, estão tudo parado. O fórum parou, os advogados vão ter dificuldade. E em cada uma dessas profissões, a grande maioria, ganha menos de 5 mil reais por mês. Vive muito menos. Entendeu? Então, a gente tem que juntar todo mundo. Os vulneráveis, os remediados, os mais ou menos, os que estão preocupados, os que conseguem sobreviver 1 mês, os que conseguem sobreviver 2,
para a gente falar, olha, eu preciso pagar salário de quem eu pago, eu preciso comer e minha conta é essa e eu acho que quem pode me ajudar é fulano. Esse fulano, de novo, ou é banco ou é governo, né? Vamos fazer isso para depois a gente voltar a conversar, nós que estamos aqui hoje. Acho que esse é um bom exercício para a gente poder se falar. Vixe, tem 35 comentários aqui. A Cássia está falando aqui de novo que cobrar responsabilidade social das grandes redes de supermercado, das grandes redes que estão em funcionamento por serem necessidades básicas. Também acho, Cássia, proposta de manter a distribuição da merenda escolar para as crianças e ampliar a assistência às famílias do desenvolvimento social. Acho que tudo isso está dentro do que a gente colocou das questões sociais que a gente tem que enfrentar. As de saúde, as sociais e as econômicas. É óbvio que tem isso e acho que os municípios, o governo estadual e federal não tem que nem pensar nessa questão de que esse ano é ano eleitoral para fazer isso. Tem que fazer porque isso não é fazer assistencialismo, isso é fazer proteção social e eu acho que está isso. Olha lá o que eu estou dizendo, ó. Em Caraguatatuba, uma terceirizada, que é a da merenda, dispensou todas as merendas. O prefeito tem que exigir que todas as empresas terceirizadas da prefeitura não demitam funcionários. Tire a taxa de administração, passe o equivalente ao salário para essa empresa pagar os salários das terceirizadas que estão em casa, dos varredores de rua, do pessoal da limpeza urbana, que está na rua trabalhando, né? Pessoal de risco, o pessoal do lixo, mas merendeira principalmente, professor eventual que estava com sala fixa, tem que receber. É muita crueldade, entendeu? Essas são coisas que o governo municipal precisa fazer. Aqui em Ubatuba, graças a Deus, viu, Cássia? Eu ainda não vi isso, mas eu vou criticar de maneira muito violenta, porque nós precisamos manter essas pessoas empregadas. Nós conhecemos essas pessoas, gente. Essa que é a questão. A gente conhece, cada um conhece uma merendeira, conhece alguém que trabalha numa terceirizada da prefeitura e de repente essa pessoa fica desempregada. Para voltar daqui a um tempo, fica 2 meses sem salário. Governo, o que é do município, o município precisa fazer para manter emprego. Precisa fazer e precisa ser cobrado. Obrigado, viu, Cássia? Deixa eu ver aqui mais. O Rodrigo disse aqui que já aumentou a procura por cesta básica no CRAS. Isso é muito óbvio, né, Rodrigo? Está demorando, vai aumentar muito. Tá tendo campanha para arrecadar e tudo mais, mas, gente, tem que fazer. É uma coisa muito nobre. É uma coisa muito legal a gente fazer essa questão voluntariada, mas a ordem é um pouco ficar em casa. Então vamos fazer o voluntariado, mas tem que ter noção. Não é suficiente. Não é suficiente. A gente não consegue acolher os moradores de rua, entendeu? Se o governo não tivesse à disposição de pôr um lugar. E pôr esse lugar significa custear esse lugar. Entendeu? Alguém tem que ir lá para cozinhar para essas pessoas, sabe? E inclusive porque cada voluntário é um trabalhador remunerado a menos. Então é uma coisa, para a economia é uma coisa a menos. Então, ótimo voluntariado, ótimo doação, mas tem que pôr dinheiro. Tem que pôr dinheiro nisso, não tem jeito, entendeu? A Alessandra está colocando aqui, obrigado, Alessandra. Do DIESE, que é o Departamento Intersindical, eu vou falar um pouco mais alto, né? Porque agora começou a chuva e onde eu estou aqui, escuta a chuva. Publicou uma nota sobre as medidas adotadas por vários países para conter os efeitos. Tá no link aqui dessa transmissão. Acessem lá para a gente aprender, para a gente estudar, para passar para as outras pessoas, para a gente tomar a posição que a gente tem de exigir. Essa é uma das principais bandeiras de luta agora de todos nós, entendeu? É defender a economia, mas a economia de todos. A economia para todo mundo. Por isso, viu, que essa questão do voluntariado aí precisa ser muito, muito, muito clara. Para vocês terem uma ideia, não sei se foi El Salvador ou Nicarágua. Um dos dois mostrou o presidente colocando que país pobre da América Central,
colocando que estavam isentos de água, luz, telefone, tarifas públicas e etc, etc, todo mundo do país. Todo mundo, tá? E aqui a Alessandra coloca exatamente isso: isenção de pagamento de água, de distribuição de água potável nos lugares que não tem água potável, suspender o corte de água, o corte da luz, o corte por falta de pagamento, entendeu? Anistia para os residenciais. Então tudo isso a gente tem que fazer essa disputa. Acho que essa vai ser uma das principais questões de disputa, para a gente não ficar nessa questão de não sei o quê, de assim, não pode fazer nada, isso aqui é do que dá, não dá. Porque se tomar as medidas, ninguém pagar a conta de água. Se a Sabesp cortar a água de um, vai cortar de todo mundo. Coalha à frente da Sabesp ali. Mesma coisa em relação à Electro. Vai deixar todo mundo sem luz? E assim vai nessa questão. O Rodrigo coloca muito bem aqui: revendedoras da Natura, Avon e Boticário trabalham sem garantia trabalhista. Isso é uma das coisas que a gente sempre precisa lembrar. Entendeu? O jeito que é colocado para essas revendedoras da Natura, da Avon, e eu não sabia que Boticário vendia na rua, mas Juquiti, é exatamente um mascaramento de exploração de trabalho. Porque joga o produto na mão delas, deixa dívida com elas, elas se encarregam. É a casa delas que é a loja, é a bolsa delas que é a loja, é o ombro delas que é o caminho, que é o carro que transporta as coisas, e nenhuma delas tem nenhum direito trabalhista. Tá? E agora é isso que nós colocamos aqui já. O que a Avon, a Natura e as outras vão fazer por essas trabalhadoras para manter a renda delas? São essas as perguntas que a gente tem que começar a fazer e cobrar a resposta de quem pode dar essa resposta. Tá? O que for de resposta que o prefeito precisa dar, é ele quem tem que ser cobrado. O que é o governador, como é o caso que eu falei da Sabesp, é em cima dele. O que for do governo federal, o imposto de renda, os impostos federais para a pessoa física, essa questão de pôr dinheiro na mão. De novo, com o cadastro único tem condição de fazer isso, de pôr o dinheiro na mão das pessoas, entendeu? A Nalva está colocando aqui a mesma coisa: quem mais lucrou foram os bancos e tudo mais. Portanto, é hora para isso. E eu tenho certeza, entendeu? Convicção de que se a gente começar a discutir sobre esse prisma de quem tem que pagar a conta, e a gente olhar aqui, a minha situação é igualzinha a de todos vocês que estão aqui comentando, que estão assistindo. Nós trabalhamos com coisas diferentes, temos idades diferentes, somos de gêneros diferentes, profissões diferentes, moramos em lugares diferentes na cidade, mas a nossa situação é a mesma. E se a gente refletir, a gente vai começar a pensar que é a situação de todo mundo no mundo. Igualou, o mundo inteiro está com essa pandemia, o mundo inteiro vai sofrer. Portanto, o que é solução para nós também tem que ser solução para os outros. Por isso que a Alessandra colocou aqui, da gente ver o Diese, porque a gente vai ver o que esses países que são ricos, que estavam falando que eram liberais, que o mercado resolve tudo, o quanto que o governo da Alemanha vai entrar para manter os empregos e manter a população fora do desespero. O quanto que o governo da França vai fazer. E o quanto que o governo brasileiro tem que fazer aqui. O quanto que o governo municipal tem que fazer aqui. Para sustentar emprego, para manter a economia ativada, para poder fazer uma recuperação rápida, tão rápida quanto vai ser a queda. Esse é o desafio. E esse desafio passa por enfrentar esse sistema injusto que está aí, que não veio com o coronavírus. Não veio com o coronavírus. É histórico, é histórico, é histórico. Então é uma belíssima oportunidade para a gente poder discutir e refletir. Portanto, fica o convite. Leiam o que a Alessandra publicou aqui sendo a nota do Diese, entendeu? A gente vai voltar a conversar. Eu não fiz a live ontem porque eu estava me preparando para essa atividade que eu ia fazer hoje às 14 horas, que eu fiz.
Mas amanhã deve ter mais novidades aí. Acho que a gente volta a conversar aqui às 21h30. E olha que coisa legal. Para a gente encerrar aqui, para dar uma boa noite para todos nós aqui, procurem aí um escrito que a Fernanda Torres fez, que eu recebi hoje aí. Ela falando, e ela fala que precisou uma pandemia para o mundo sair da Idade Média, sair da Idade das Trevas, sair da Idade da Escuridão, que foi a peste negra lá na Idade Média. E que essa pandemia, a peste negra, ela foi negada pela igreja de então, e que as pessoas marchavam rezando para não serem atingidas, iam de encontro à doença, iam sendo enterradas e tal. Isso é história, isso é fato. Mas ela coloca isso, e que nós estamos parecendo que estamos numa situação parecida, ou seja, vai ter uma coisa que a peste negra dizimou, matou 2/3 da população da Europa na época. Mas foi depois dela, com essa posição de negar a ciência, de negar a peste, de negar a doença, que depois disso veio o Renascimento e veio o protestantismo na igreja, que não concordou com a posição da igreja de que tudo era obra de Deus e etc. E nós estamos vendo aqui uma repetição disso, uma coisa de escala mundial, com gente negando a ciência, com gente negando a mudança que tem que ter sido. E aí a gente também tem que estudar, porque tem vários lugares do mundo pipocando as oportunidades que vão aparecer para a gente melhorar com essa crise. E essa melhora vai ser com a gente estudando, com a gente entendendo o que está em jogo. É uma oportunidade para se virar esse jogo. É uma oportunidade para a gente ver, para a gente se igualar e ver que existem dois grandes adversários à nossa boa vida de todo o planeta. Tá? São os 1% extremamente ricos, representados por quem tem muita propriedade, muito bem, e por quem tem muito dinheiro. Ou seja, é o sistema financeiro que só visa lucro, é o sistema de quem tem muita propriedade, que tem muita riqueza, pessoa física ou grandes corporações que querem manter isso sem trabalhar. Ou seja, é um sistema de exploração, entendeu? Hoje do homem, mas também do dinheiro em cima do homem. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Eu acho que essa é uma boa reflexão para a gente dormir fazendo, tá ok, gente? Um grande abraço, obrigado para todo mundo que tá aqui, que veio aqui, que me deu esse prazer. Mas se algum de vocês fizer uma live desse jeito e tudo mais, eu acho importante vocês me acionem aqui, que eu vou com prazer participar, porque está sendo uma forma muito legal da gente vencer esse nosso isolamento, essa nossa distância. Então, um abraço muito grande para vocês, muito obrigado e até amanhã nessa luta, todo mundo em casa, tá ok?